Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar agora sobre expansão territorial brasileira. Expansão territorial? Como assim? O Brasil cresceu ao longo do tempo? Se expandiu? Houve guerras? Houve acordos? Quase isso. A gente vai entender no decorrer dessa aula. Para a gente poder começar a perceber toda essa expansão territorial brasileira, precisamos começar não aqui no Brasil, mas lá na Europa. Lá na época quando houve o Tratado de Tordesilhas. Quando você dá uma pesquisada lá em aula de história, vai ver lá sobre o descobrimento do Brasil, nós vamos ver que a primeira forma de organização territorial da América Portuguesa, aquilo que seria depois conhecido como território brasileiro, ela começou por esse tratado. Quando os dois principais países, economicamente falando, no mundo, Portugal e Espanha, resolveram ali entre elas dividir o mundo. E nesse acordo, chamado de Tratado de Tordesilhas, ficou estabelecido uma linha que dividiria todo o planeta em terras de Portugal e terras de Espanha. O critério básico dessa situação era 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, umas ilhas que ficam ali no litoral africano, que é um país que fala a língua portuguesa, inclusive. Dessa maneira, foi determinado um meridiano, foi criado uma linha imaginária que dividiria, teoricamente, as terras em terras portuguesas e terras espanholas. Essa linha começava exatamente aqui, ó, na região do que hoje nós conhecemos como Ilha do Marajó, e ia até a cidade de Laguna, em Santa Catarina, o que hoje chamamos de Laguna, Santa Catarina. Então, seria mais ou menos uma linha que cortava aqui. Essa era a chamada de linha do Tratado de Tordesilhas. Então, tudo que estava a leste dessa ilha seria territórios portugueses. Tudo que estava a oeste seriam territórios espanhóis. Claro que a gente precisa entender aqui que isso aqui é só uma representação didática. Nós não estamos meio que preocupados aqui com a escala do mapa. Ok, pessoal? Então, se você quer ver um pouco mais sobre a escala do mapa, dá uma pesquisada na internet aí que você vai achar fácil esse mapa aqui da expansão territorial brasileira. Fechou? Vamos nessa? Então, beleza. Então, dessa maneira aqui, antes do descobrimento do Brasil, que foi ali em 22 de abril de 1500, já se tinha noções de que poderiam haver terras justamente aí a oeste. Então, aconteceu algumas ideias de talvez, quem sabe, um dia fazer essa expedição. A história nos conta que a descoberta do Brasil, ela foi um erro de navegação, porque Pedro Álvares Cabral, na verdade, ele queria seguir o caminho para chegar às Índias. E, na verdade, ali acabou tendo problema, porque ele pegou errado os ventos alísios e acabou chegando aqui em Porto Seguro. Então, o descobrimento do Brasil, o que a história nos conta, foi por acaso. Okay? Existem estudiosos, historiográficos que dizem que, na verdade, foi simplesmente uma posse. Eles vieram para tomar posse de um território que eles já conheciam, até porque essa linha do Tratado de Tordesilhas já tinha sido delimitada antes mesmo da tal descoberta do Brasil. Dessa maneira, então, o território do Brasil, que viria a ser o Brasil, que a gente vai chamar de América Portuguesa, ela estaria aí delimitado a somente 1/3 do território atual do Brasil. E como isso aconteceu? As primeiras ocupações desse território, apesar de que o descobrimento aconteceu em 1500, só aconteceu a partir de 1530, que foi quando, de fato, Portugal resolveu explorar essas terras, visto que nós tínhamos, na época, um sistema econômico chamado de capitalismo comercial, onde uma das principais ideias de tudo isso era o mercantilismo, o metalismo. Um país era considerado poderoso, rico, pela quantidade de metais preciosos que tinham.
Então a ideia mesmo dos portugueses eram comerciais, eram capitalistas de trazer justamente aqui expedições para o território da América Portuguesa, justamente para explorar os recursos naturais. Então, entre 1500 e 1530, aconteceram algumas expedições, mas era só de reconhecimento do território. Uma vez que quando eles chegaram aqui em 1500, eles denominaram a terra de Ilha de Veracruz. Ilha de Veracruz, pois eles achavam que era só uma ilha. Depois, com essas expedições, eles já mudaram o nome para Terra de Santa Cruz. Ou seja, eles já viram que não era bem uma ilha. E com o tempo passaram a chamar de Brasil, por quê? Por causa do primeiro ciclo econômico que começa a partir de 1530, lá no século XVI. Há então uma ocupação litorânea. Começa então o ciclo do pau-brasil. Por isso que nós somos chamados de brasileiros, porque essa terminação eiro normalmente se faz para trabalho, para uma profissão, o açougueiro, o enfermeiro, está entendendo mais ou menos como é que funciona? Então, o brasileiro era o profissional que trabalhava no corte do pau-brasil. Está entendendo a diferença? Então, essa situação aqui do Brasil, de fato, começa com o nome a partir do momento em que inicia o ciclo do pau-brasil. Então, chegavam até o litoral, principalmente o litoral nordestino, partes aqui, alguns pontos específicos mais ao sul, mas o litoral estava ali pronto para ser explorado pau-brasil na Mata Atlântica. A Floresta Atlântica, então, era explorado principalmente para pegar essa árvore. Por que essa árvore era tão valiosa? Porque dela se extraía uma tinta vermelha muito intensa. E o Brasil, o próprio nome, vem do indígena, que diz vermelho como brasa. Então, dessa maneira, então, eles entendiam que essa madeira, ela, além de servir para móveis, para construção, ela poderia servir para a produção de tintas e de tingimento de tecidos, que era uma coisa muito importante lá na economia, lá na sociedade mais elevada, na oligarquia, digamos assim, de Portugal. Então, dessa maneira, eles faziam toda essa extração aqui. Junto com isso, percebeu-se que o clima era propício à produção de açúcar, um outro produto bem valioso na Europa, uma vez que o açúcar ele vinha da região das Índias, da região ali que era produzido através de outro tubérculo, outra fruta, outro vegetal, que era a beterraba. Diferente que aqui poderia ser feito através daquilo que dava a maior potencial de produção de açúcar, a cana, que pouco antes a Espanha já estava explorando em áreas aí do Caribe, das Antilhas, como eles chamavam. Então, dessa maneira, então começaram a pegar esse tipo de planta e criar aqui os engenhos no litoral da região nordeste e pontos ali da região mais ao sul, ok? Então, além do ciclo do pau-brasil, começa o ciclo da cana-de-açúcar na região. Então, essa intensificação da exploração da Mata Atlântica para a utilização do pau-brasil e também para a criação de fazendas onde teriam aí a exploração, a moagem e a transformação do caldo de cana em melado para poder depois ser solidificado e levar esse açúcar para Portugal, começam então as primeiras relações de poder também dentro aqui da América Portuguesa, que agora a gente já pode chamar de Brasil, porque já começou o ciclo do pau-brasil, certo? Então, essa é a principal característica da expansão territorial na região do Nordeste, século XVI. Século XVII, então, começa a interiorização. A coroa portuguesa estava preocupada em saber os limites e o que tinha para ser explorado economicamente nesse território que ela tinha recém encontrado. Dessa maneira, então, eles começam diversas expedições pelo litoral para saber exatamente esses territórios. O que acontece? Que começa a interiorização aqui pelo rio Amazonas, em busca de recursos naturais que poderiam ter aqui
e acabaram encontrando as tais drogas do sertão, que eram especiarias que não tinham lá nas Índias. E pode ser aqui uma outra fonte de renda para que eles pudessem explorar. Então, dessa maneira, eles criam diversas fortalezas aqui em todas as margens aqui do Rio Amazonas. Estão notando que já está passando aqui, ó, do limite do Tratado de Tordesilhas? Isso aqui já é terra espanhola que Portugal está invadindo. Invadindo porque isso aqui, no caso, teria dono. Mas se a gente levar por um outro lado, ele não seria bem uma invasão, uma vez que a Espanha ainda não tinha ocupado essa parte. Então Portugal chegou primeiro. Guarda essa informação porque é importante, daqui a pouco eu volto nela. Olha só, outra situação aqui, pessoal. Também existiam reconhecimentos aqui para a busca de pecuária. A produção pecuária nessa época começa a ser importante. Os tropeiros, os bandeirantes passaram ali a ter essa preocupação em alimentar as tropas, as pessoas que estavam trabalhando ali com carne. E começaram então a procurar campos onde fosse possível a criação de animais. Então, os pampas da região sul, que são áreas de Campinas, passam a ser lugar propício para a criação de animais. E aí, então, começa a exploração mais aqui da região sul e também nós temos aí a criação de animais. Percebam, pessoal, que nós temos o que aqui? Mais uma vez, ó, Portugal atravessando a linha do acordo com a Espanha, certo? E isso aconteceu no século XVII, 1600 e lá vai pedrada, ok? E então essa primeira interiorização acaba acontecendo aí. No século XVIII vem mais intenso, até porque aqui com os bandeirantes buscando índios para a escravização, já tinham encontrado algumas jazidas de ouro na região do que depois passa a ser chamado de Minas Gerais. Mas aqui no século XVIII, 1700 e lá vai alguma coisa, nós temos a segunda interiorização do Brasil. E aí eles vão mais intensificamente aqui, ó, ficar nessa região das Minas Gerais. Vão procurar o litoral aqui ó, do estado do Paraná. Paranaguá, por exemplo, tem ali indícios de ouro que também podem ser explorados. Então, nessa região aqui, começa a segunda interiorização pelo ciclo do ouro. As Minas Gerais passa a ser aí uma parte muito importante da coroa portuguesa, porque era uma fonte de recurso que elas precisavam, ouro, pedras preciosas, muito grande. As Minas Gerais, então, passou a ser uma colônia diretamente, um estado, uma região diretamente administrado pela coroa portuguesa. E aí o que acontece? 1750, a Espanha já percebe que as coisas aí já estão meio que ficando erradas. Então ela propõe um novo acordo para essas terras e cria então, 1750, o Tratado de Madrid, que tem como princípio de que a terra seria de quem encontrasse primeiro. Dessa maneira, essas terras todas aqui do norte e do sul do Brasil passam de fato a ser propriedade de Portugal. Então, começa um processo de urbanização. Tudo aquilo que Portugal utilizava como recurso, e agora, nesse começo, a sede do governo português ele está no Rio de Janeiro, começa então movimentos para a independência, que acontece em 1822. Em 1822, então, todos os ciclos econômicos passam a ser mais focados ao café, por exemplo. E começa onde? Na região do interior de São Paulo, norte do estado do Paraná, do que hoje nós chamamos de interior de São Paulo e estado do Paraná. Também começa o ciclo da borracha, as seringueiras começam a ser bem exploradas. E toda essa exploração da borracha acabou vindo aqui no Acre, região aqui que teve a parte da Bolívia, que acabou gerando guerras, conflitos, que acabou, por fim, fazendo que a Bolívia vendesse esse território para o Brasil, aumentando ainda o território brasileiro. E diversas outras conquistas e acordos passaram a formar todo o território brasileiro, tal qual nós conhecemos hoje. E essa é a forma com que houve a expansão. Percebam que a expansão do território brasileiro, ele aconteceu sempre através dos ciclos econômicos. Por isso que é tão importante estudar a história com a geografia e também essas relações de poder. Isso é geopolítica também, certo? Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Muito obrigado por ter assistido e tchau, tchau!